Bom dia, um lindo dia. E hoje, dia 21 de junho, continuamos com as nossas mini lives integrativas, falando hoje sobre o tema dúvida e continuando a nossa jornada. A gente sempre começa pela mente e vindo para o corpo. Eu atualmente essa semana, né? Atualmente esse ano até. Pra quem acompanha aí, eu faço uma jornada tripla até, de duas faculdades. Uma em Psicologia Transpessoal, na Alubrat, que é maravilhosa, muito profunda, transformadora, e traz bastante ensinamentos, traz também bastante trabalho. E faço um outro processo do MBA de Terapias Integrativas com Tadashi Kadumoto, também a base dela é em Psicologia Transpessoal, mas ela tem um enfoque, até agora ela está tendo muito enfoque de autoconhecimento, de aprender mais profundamente os padrões da mente, os padrões de comportamento, olhar para as emoções, né? Muito acompanhamento profundo. E eu sou monitora também nessa faculdade. E assim, exige bastante foco, preparação, porque para você fazer uma coisa bem feita, muitas vezes algumas outras partes, assim, você vai continuar equilibrando na vida, mas você vai ter que saber priorizar o que se precisa, né, neste momento, o que é necessário neste momento. E eu acredito que essa abertura aqui talvez vá se conectar com algo aí para você, de muitas vezes, quando a gente prioriza algumas coisas, a gente fica na dúvida também se vale a pena, se faz sentido. Eu tô dando esse exemplo, né, que eu tô fazendo 2 pós-graduações ao mesmo tempo, e não só isso, né, eu atendo, me propus e gosto muito a fazer as mini lives aqui. Pra mim as mini lives são ótimas porque elas me incentivam a acordar sempre nesse horário, trazem muitos insights que eu compartilho com vocês também que participam ao vivo, que posteriormente assistem a live, né, no seu horário. Tem pessoas que são de outras partes, estão em outras partes do mundo, em outros fusos horários, e então essa troca é muito valiosa. Mas para toda escolha que a gente tem, para todo caminho que a gente está trilhando, assim, com muita decisão, com muita força, para mim essa jornada de terapeuta integrativa, ela faz muito sentido na minha vida, mas não por eu sentir satisfação, por ter tudo que parece que se encaixa muito bem, não por isso a gente deixa de ter dúvidas em relação à nossa prioridade, em relação à nossa jornada, em relação a como a gente segue a nossa jornada, né? E daí por isso, o tema da semana, vou ler para vocês o significado da carta. Rhiannon entra a galope na sua vida para ensiná-lo a lidar com a dúvida. Duvidar de alguém ou de alguma coisa, quando seus instintos lhe dão sinais de alerta, é saudável. Bom dia, Susan. Tô lendo aqui o significado da carta. Então, para resumir esse iniciozinho, duvidar de alguém ou de alguma coisa quando seus instintos lhe dão sinais de alerta é saudável. Ficar todo o tempo duvidando de si mesma é negar-se, e isso não ajuda muito. O melhor modo de trabalhar com a dúvida é transformá-la em questionamento. Duvidar de si mesma não leva a nada.
O questionamento traz respostas. Você está preso na dúvida e deixa o otimismo transformar-se em desespero? A confiança em pouca autoestima? A vitalidade em preguiça e procrastinação? A dúvida se acrescenta aos seus medos e o impede de ser bem-sucedida? As dúvidas dos outros levam o barco dos seus sonhos ao naufrágio? Talvez, no que se refere ao mundo exterior, você precisa exercitar um pouco mais de ceticismo, em vez de confiar cegamente. Rhiannon lhe diz para não permitir que a dúvida mine o seu eu sagrado. Questione-se em vez de duvidar e obterá as respostas de que precisa para prosseguir no seu caminho rumo à totalidade. Bom dia, Fábio! Olha que honra, um casal lindo aqui na minha live. E para resumir aqui a questão desse significado da carta, né? Dessa energia que a gente está trabalhando aqui, lindo dia, a questão da dúvida se conecta com que ontem iniciamos, né, a abertura através da mente e hoje vamos trabalhar através do corpo. A dúvida, como eu disse, ela não é nossa inimiga, mas se a gente não souber trabalhar a dúvida, a gente fica parado, a gente fica refém da opinião alheia sobre como a gente deveria viver a nossa vida. Se a gente não tá ouvindo a nossa voz interna, em meio a tantas atividades, em meio a tantas coisas, a gente é muito facilmente manipulável pela emoção das outras pessoas, manipulável por uma situação. Ai, gente, não vamos investir não nessa coisa de autoconhecimento, não vamos investir não nessa história de estudar mais. Pra que estudar mais, né? Vamos deixar como tá, porque a nossa situação atual tá em crise, né? Então, não é um momento propício. A gente vai se deixando levar pelas dúvidas. Dúvidas se eu deveria seguir o que meu coração tá me falando agora, né? E daí fala que a dúvida, se a gente a transformar em questionamento, e vocês aí que conhecem um pouquinho, né, já se conectaram com essa energia do Access Consciousness, que são as barras de Access, uma das terapias que eu atendo, que eu me conecto, que diversas pessoas aqui no Brasil e no mundo se conectam, que é uma ferramenta energética. Ela fala muito sobre essa importância da gente fazer perguntas, se questionar. Quando a gente vai direto na dúvida como uma fonte de energia negativa, o que seria a fonte como uma energia negativa? Quando a gente já sabe, já acha que aquilo categoricamente, não é nem bem dúvida, é assim, não, eu acho que não vai dar, eu acho que eu não consigo, eu acho que não é bem uma dúvida, você está colocando uma crença, uma energia limitante ali na situação, né? Agora, quando a gente questiona, será que eu consigo? Como eu posso conseguir? Essa situação é difícil, né? Já tentei resolver de várias formas. Qual forma eu ainda não pensei, nem imaginei que é possível resolver essa situação? Então, com isso, esse questionamento, né? O Access, a Susan, o Fábio também conhecem, né? Essa ferramenta. Quando nós fazemos perguntas empoderadoras. E o que é uma pergunta empoderadora, né? Uma pergunta empoderadora é que te traz uma energia de dúvida, de questionamento, mas uma dúvida que te coloca para se movimentar. E tem tudo a ver com o nosso dia de hoje, né? Cura das ações. O nosso corpo, ele pode sim nos impedir de fazer os movimentos necessários,
ou a gente pode ir se conectando, reconectando com ele. Quem é muito mental se afasta muitas vezes muito do corpo. Quem é muito emocional, muitas vezes está tão mergulhado nas emoções, né, que se afasta do corpo. E quem é mais instintivo, sente as coisas no corpo, pode se tornar reativo, né, refém do próprio corpo. Então, a gente sempre trabalha também o nosso corpo na área da integração, para que a gente possa estar conectado a ele, sem ser refém, e também estar conectado a ele, percebendo o que é verdade pra gente no momento presente. Nosso corpo, quando as nossas emoções estão mais alinhadas, a gente consegue perceber o que ele está nos dizendo. Recentemente eu sempre falo, né, essa coisa de a gente ouvir o corpo, mas veio um insight que às vezes a gente está ouvindo o corpo, um desconforto, a gente pode estar gatilhado também. Então, até o nosso corpo a gente precisa muito sintonizar, porque se ele está sintonizado com aquela dor, com aquela raiva, tudo o que a gente vai sentir naquele momento vai ser muito intenso, né? Não vai ser necessariamente uma coisa centrada. E aí vem a dúvida, né? É isso mesmo? Ou aquela certeza negativa? Não, a voz da nossa essência, ela geralmente é conciliadora em relação a nós mesmos, em relação aos outros. Mesmo que às vezes essa conciliação seja assim, poxa, eu fiquei segurando aqui, né, pra pessoa não passar por aquela situação, mas hoje eu tô percebendo que eu vou ter que deixar a pessoa tropeçar ali naquela situação. Principalmente quem é mãe, quem é pai, né, tem muito esse desejo de proteger o filho de todas as coisas. Mas às vezes o grande momento de aprendizado daquela pessoa vai ser quando você sentir. Vou deixar essa pessoa passar por essa situação porque vai ajudá-la a crescer um pouco mais, né? E com isso, daí você ouve essa voz, mas você não faz aquilo com raiva, não, tomara que tropece e caia mesmo, né? A gente faz esse movimento interno assim, tomara que essa pessoa aprenda, tomara que ela se conecte e perceba o quanto isso afeta as pessoas ao redor, mas a afeta internamente também. E com isso a gente se conecta ao nosso corpo, se conecta aos questionamentos, né? Perguntas que empoderam, perguntas de como pode melhorar, né? Como posso entender, como posso mudar isso, né? O que se requer para que isso mude? Porque às vezes a gente faz essa pergunta, como posso mudar isso? E a situação depende de uma outra pessoa, depende de um outro contexto que não está sob nosso controle. Se você fez a sua parte, né? A gente aprender a deixar ir o que não nos cabe. E isso tira um peso da gente, né? Que a nossa parte a gente tá fazendo, mas a parte do outro a gente deixa com o outro. E vamos lá para nossa parte mais corporal. E vai ser uma parte corporal não tão movimentada. Então você, Fábio, se estiver aí no deslocamento do transporte, as pessoas que estão assistindo depois, de repente, né, estão ouvindo no fone, em algum outro lugar, vão ser movimentos sutis que a gente vai fazer, mas para trazer essa conexão ao corpo. Então, o que eu vou pedir, se você puder, aí onde estiver, para colocar as mãos na sua barriga. E como a gente vai fazer isso? Uma das mãos pode ser a direita ou a esquerda, qual você preferir. Eu vou colocar aqui a minha direita. A gente coloca no baixo ventre, na parte de baixo ali da barriga. A outra mão, estou sim.
A outra mão a gente coloca aqui embaixo da região dos nossos seios, né? Os homens geralmente não têm os seios tão para fora, mas ainda assim sabe, né? Mesmo que pequenininho, fica numa região. Então, um no baixo ventre, o outro nessa região abaixo dos seus seios. E a gente vai agora, por alguns instantes, quem puder fecha os olhos, quem não puder permaneça com os olhos abertos, mas aquele olho aberto que não precisa de estar super aberto, pode estar mais relaxado. Então, vamos juntos, inspirando, expirando, inspira, expira, inspira, expira. E lembrando você aí que está assistindo, toda vez que a gente inspira e expira 3 vezes com profundidade, a gente tem a capacidade de reiniciar o nosso sistema. Não importa se você está na correria, indo para o trabalho, se você está no meio do turno do seu trabalho e tem tanta coisa para fazer, não importa a circunstância, a gente tem a respiração a nosso favor, nos ajudando a reiniciar o nosso sistema. E quando a gente coloca as mãos na região da nossa barriga, nosso estômago, nosso intestino, a gente está se conectando com uma parte do nosso corpo que armazena nossos medos, dúvidas, ansiedades. E ao estar com as mãos nessa região, a gente acolhe essas sensações e libera essas sensações para o ambiente, tira todo o peso extra e se conecta com o aqui e com o agora. E trazendo as mãos na região do coração, vai mais uma vez inspirando bem profundo, inspira e expira, inspira, expira, e a gente se conecta com o nosso outro centro. Nessa região fica o nosso chakra cardíaco, o nosso chakra chamado de Anahati, o inviolável. As nossas verdades da nossa essência sempre estão aí. Às vezes tem muito barulho em outras partes do nosso corpo, no nosso baixo ventre, na região da barriga, para a gente conseguir silenciar e ouvir esse coração. Mas quando a gente se conecta com ele, com a nossa essência, as dúvidas vão ficando mais claras, os questionamentos vão mudando de tom, vão continuando a ser questionamentos, mas questionamentos que nos empoderam a nos reencontrarmos. E agora vamos trazendo as mãos na região da testa, e nessa região da testa a gente vai sintonizando com a nossa mente, a mente que está sempre falando, e é um local
onde as dúvidas surgem, os questionamentos. A gente pensa uma coisa, em seguida vem um outro pensamento e fica naquele: será? 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 Né? Então, a gente se conecta com a mente e com toda a reverência, a gente vai abaixando, ainda com as mãos na nossa testa, na região do cérebro. A gente abaixa a cabeça em direção ao peito e diz assim para a razão, diga em voz alta se puder, ou diga mentalmente: razão, eu te ouço e você faz parte, mas você está aqui para servir a minha evolução. Então, razão, você faz parte, você está aqui. E gentilmente alinhe-se com a minha essência. Alinhe-se com o meu corpo. Alinhe-se com a minha energia. Razão, você faz parte. E levantando a cabeça, gentilmente tirando as mãos da região da cabeça, abrindo os olhos novamente, nos espreguiçando. Vamos nos desejando um lindo dia. Lindo dia, Fábio Su, gratidão pela presença. Lindo dia para você que assiste em outro horário e que tenhamos uma semana com dúvidas que se tornam questionamentos empoderadores. E amanhã a gente continua essa jornada. Amanhã trabalhamos com alma a questão da dúvida no quesito energético. Gratidão, um beijo e até amanhã.